Abençoe a vida das nossas crianças. Vamos, meus irmãos, abrir a palavra do nosso Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Versículo de número 8, tá bom? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Então, veja o que diz a palavra do Senhor. Aqui encontramos, meus irmãos, mais um daqueles livramentos de Deus. Mais um daqueles livramentos de Deus. E eu vou ler então para os irmãos. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Encontraram? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso de número 8, traz o título assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Está vendo? Eliseu era um profeta, como vocês sabem, o profeta Eliseu. Esse profeta vivenciava um tempo difícil na nação de Israel, porque a nação de Israel estava sendo constantemente atacada. E aqui encontramos um ensino muito apropriado e muito contemporâneo, eu diria, para a nossa vida. O que fazer diante das calamidades, né? Como reagir às calamidades? O que fazer diante das perseguições? Como que o povo de Deus deve reagir? Então diz assim a palavra do Senhor, versículo 8. O verso 8 diz: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado ou perturbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara ou no teu quarto de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã, uma pequena cidade. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, o servo de Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Samaria, capital de Israel, na época. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai?
uma forma que expressa reverência aqui quando ele chama o profeta de meu pai. É um respeito que ele tinha para com Eliseu, o rei de Israel. E o verso 22 diz: respondeu ele: não os ferirás, fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Interessante que o texto começa dizendo que o rei da Síria se levantou contra Israel, e o último versículo diz que não houve mais investidas da Síria contra Israel. Ocorreu uma pacificação por meio dessa ação do profeta Eliseu. Meus irmãos, como enfrentar as calamidades da vida? Talvez você não esteja passando por uma calamidade, por nenhuma perseguição. Que bom, graças a Deus. Mas talvez ela vai chegar até você esta semana, ou no próximo mês, ou em algum dia. Porque todos nós que caminhamos sobre essa terra, deste lado do céu, passamos por algumas lutas. E a vida cristã é uma vida recheada de perseguições. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer nesses momentos de perseguições. Como o Filho de Deus deve resistir um momento de pressão? Como o Filho de Deus deve encarar um tempo de calamidade? Como o Filho de Deus deve agir, diante do caos, quando as coisas não ocorrem como você esperava, e de repente uma série de investidas são dirigidas contra a sua vida? Como você reage? O que você faz? Como o Filho de Deus deve lidar com as lutas, com as intempéries, com as dificuldades? Como o Filho de Deus deve reagir quando ele está no olho do furacão? Como? Então, nesta noite, nós pretendemos trazer exatamente essa resposta. E eu quero começar, então, mostrando que a primeira coisa que você precisa fazer nesses tempos de provação, de perseguição, você precisa seguir o conselho de Deus. Seguir o conselho de Deus. Por quê? Porque Deus fala. Mas não adianta apenas Deus falar e você não ouvir, ou Deus falar e você não seguir. Deus fala por meio da sua palavra, mas você precisa seguir o conselho de Deus. E é isso que encontramos aqui no versículo de número 8 e 9. E eu leio novamente para os irmãos, que diz assim, o verso 8: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento, estará a minha arapuca, estará a minha cilada, em tal e tal lugar. E na história bíblica, meus irmãos, nós encontramos sempre o povo de Deus sendo atacado. Parece que o povo de Deus está sempre rodeado e sendo atacado por vários inimigos o tempo todo, inclusive no Novo Testamento. Vários inimigos se levantando contra a igreja de Deus. Isso acontece em toda a história bíblica. E nessa passagem encontramos aqui o impiedoso rei da Síria. O nome dele era Ben-Hadad. E esse rei, ele reuniu então os seus conselheiros, ele reuniu ali os seus oficiais mais experientes, ele reuniu ali os melhores estrategistas de guerra, porque ele tinha um plano. E juntos então, ele fez uma reunião secreta com esses homens e decidiram: nós vamos atacar Israel. Eles fizeram um plano maligno: nós vamos capturar o rei. O nome do rei de Israel nessa época era o rei Jorão. Nós vamos capturar o rei, nós vamos conquistar as cidades israelitas. Fizeram um plano maligno contra Israel, se levantaram contra Israel.
E como eu disse, as perseguições, elas ocorrem em toda a Escritura. Você já sofreu alguma perseguição? Talvez você já passou por algum teste de fogo, não é mesmo? Homens malignos podem tramar planos malignos contra a sua vida. Nós encontramos isso na Escritura, por exemplo, aqueles amigos de trabalho de Daniel. Você se lembra? O que eles fizeram com Daniel? O resultado foi a cova dos leões. Com os amigos de Daniel, a mesma coisa. Nós vemos também, meus irmãos, na Escritura, outros homens que foram perseguidos por causa da fé. Por exemplo, Estevão foi martirizado, apedrejado por causa de sua fé. O apóstolo Paulo foi açoitado muitas vezes por causa de sua fé. Mas também há um outro tipo de perseguição que encontramos na Escritura, que é a perseguição, aquela que vem do nosso principal inimigo, Satanás. Satanás é muito astuto, meus irmãos, ele é muito hábil. E de forma incessante ele lança suas investidas contra o povo de Deus. Ele não desiste facilmente, ele vive planejando, criando estratégias, armando ciladas, como diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, para te derrubar. Vocês se lembram que Satanás atacou Jesus Cristo com uma série de tentações. Isso está lá em Lucas 4. E o ponto é, se nós não podemos evitar as perseguições, os ataques, essas provas, a questão é como devemos lidar com tudo isso, né? Como reagir a tudo isso? E aí, como eu coloquei, o primeiro conselho de Deus é: siga a palavra. O primeiro conselho é exatamente esse: siga o conselho do Senhor, porque Deus fala. Então, independente da situação, por pior que seja o momento da sua vida, você precisa estar atento para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Olha que interessante, naquele tempo de calamidade, o profeta Eliseu alertou o rei de Israel várias vezes. O profeta Eliseu chegava lá no rei Jorão, que era o rei de Israel, e falava assim: olha, Deus me disse, não vai para tal lugar, porque se você for, não passe por aquele bairro, não desça aquela terra, porque o rei da Síria está tramando algo contra você. Interessante que o rei de Israel, diz o texto, ele enviava uma tropa para dar uma olhadinha lá como que estava aquele local, e sempre havia de fato um inimigo ali pronto para pegá-lo. E diz o texto que o rei de Israel foi poupado, não uma, nem duas, mas várias vezes ele foi poupado. Por quê? Porque ele ouviu o conselho do profeta Eliseu, ou seja, ele ouviu o conselho da palavra de Deus, e por isso a sua vida foi poupada. Meus irmãos, quando nós sofremos algum tipo de ameaça, algum tipo de perseguição, algum tipo de provação, ou quando algum tipo de calamidade sobrevém contra a nossa vida, a única palavra, meus irmãos, a única palavra verdadeiramente segura, confiável, poderosa, que pode trazer consolo, paz, alegria, refrigério, a única palavra que verdadeiramente pode nos poupar é a palavra de Deus. Ou você se agarra e confia nessa palavra, ou você está perdido. Então, eu encorajo você nesta noite: ouça e obedeça a palavra de Deus. Não discuta, não questione, não crie subterfúgios, não duvide, não rejeite, simplesmente ouça e obedeça a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus, mas todos os domingos, quando você vem à igreja, você ouve um pastor ou o profeta de Deus anunciando a verdade de Deus e anunciando a única verdade que pode te guardar. A única verdade, o pastor está anunciando, é a palavra de Deus, a única verdade que pode realmente te livrar das tentações. Essa é a única verdade que pode te preparar para que você não caia nas ciladas do inimigo. Essa é a única verdade que pode forjar a sua vida. Meus irmãos, quando a palavra de Deus ela é entendida, quando ela é recebida em nosso coração, ela nos livra, ela nos guarda. Essa é a palavra que nos forja para as batalhas.
Agora, se você ouve e não segue, aí o desastre pode ser grande. Você precisa ouvir e seguir o conselho que vem da palavra do Senhor. Quem caminha na palavra sempre caminha à frente. Mas quem caminha fora da palavra, ou em desobediência à palavra, sempre caminha atrás. Caminhar na palavra é caminhar de modo prudente. E enquanto o rei de Israel ouviu a palavra do profeta Eliseu, a sua vida foi poupada. E a calamidade não chegou na nação. Porque ele ouvia e seguia. Seguir o conselho de Deus. Agora, não apenas seguir o conselho de Deus, há uma outra orientação aqui. Veja o que diz o versículo 11, meus irmãos. E o segundo conselho seria: confie na providência de Deus. Veja, Deus fala e você segue o conselho dele. Em segundo lugar, Deus vê e você confia na providência dele. Porque ele vê, ou porque ele conhece todas as coisas. Olha o verso 11. Então, tendo se turbado ou ficado perturbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Veja que interessante, meus irmãos. Projetos malignos, por mais bem estruturados que eles sejam, eles não prevalecem contra os servos fiéis do Senhor. O rei da Síria, diz o texto, ele ficou perturbado, ele ficou assim, confuso, angustiado, ressentido. Ele ficou: por que não está dando certo? Eu tentei uma vez, não consegui, tentei outra vez, não consegui. Eu estou elaborando constantemente vários planos para capturar o rei de Israel e conquistar as cidades israelitas, mas eu não consigo, porque parece que sempre tem alguém na frente. E ele chegou ao ponto, meus irmãos, de desconfiar dos seus próprios conselheiros. Ele falou: só pode ter um traíra aqui, Só pode ter um traíra aqui, tem um traidor aqui no nosso meio. E ele então reúne os seus oficiais. Quem é o traidor? Quem é que está dedurando os nossos planos lá para o rei de Israel? E um dos seus oficiais, então, talvez alguém que já conhecia a fama de Eliseu, levantou a mão e disse assim: olha, não há nenhum traidor entre nós somos fiéis a ti. Porém, há um tal profeta aí, um tal de Eliseu, e esse homem, ele sabe tudo o que acontece em nossas reuniões. E digo mais, ele sabe até as palavras que o rei está dizendo lá no seu quarto, no quarto de dormir. Olha que interessante, meus irmãos. Eliseu sabia o que se passava naquelas reuniões do mal, reuniões malignas, aqueles planejamentos que o rei da Síria fazia para destruir a nação de Israel. Mas o profeta Eliseu sabia até mesmo o que se passava com o rei da Síria lá no seu quarto, no quarto de dormir, o que ele estava tramando em secreto. Eles disseram: esse camarada Eliseu, ele é um informante, é ele que está passando lá para o rei de Israel esses planos militares. Agora eu pergunto, como que Eliseu sabia que o rei da Síria estava tramando contra Israel? Como que um homem pode saber esse tipo de plano? É possível, meus irmãos? Será que é possível? Deus revelava para Eliseu, é óbvio. Deus revelava, sabe por quê? Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Nada, meus irmãos, nada do que é dito, nada do que é feito, nada do que é pensado por qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar, em qualquer momento, está fora do conhecimento de Deus. Todas as coisas que se passam na mente do homem, no coração do homem, todas as coisas que os homens dizem, absolutamente tudo que eles fazem, está debaixo do conhecimento pleno do Senhor Deus. E veja, o Senhor Deus, ele conhece o inimigo e ele nos conhece. E ele conhece também a nossa fragilidade diante do inimigo.
O Senhor Deus, Ele tem conhecimento do que os homens falam, do que os homens fazem, do que os homens planejam, muitas vezes contra a nossa própria vida. Ele conhece a situação e, por conhecer a situação, Ele coloca sempre o seu olhar de graça, misericórdia e poder sobre nós, os seus filhos. Ele nos conhece, Ele vai à frente, Ele vai adiante. Sempre que os sírios planejavam, meus irmãos, um ataque, o Senhor dava a informação ao profeta Eliseu, que sucessivamente passava a informação para o reino de Israel. Como Deus é diferente dos ídolos, né? Porque os ídolos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não falam. Mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele sonda, Ele conhece os pensamentos dos homens e todas as coisas. Inclusive as perseguições pelas quais passamos estão sob o seu controle, estão sob a sua direção. Ele conhece todas as coisas. O texto diz aqui que o rei da Síria ficou muito inconformado com a situação. Diz que ele resolveu intensificar a perseguição. O verso de número 13, meus irmãos, diz que ele falou: vai lá, veja onde ele está e vamos prendê-lo. E falaram: está em Dotã, uma cidade pequena. E ele enviou para lá cavalos, carros, tropas para prender Eliseu. O profeta Eliseu, ele estava atrapalhando os planos do rei da Síria. E sobrenaturalmente ele ia recebendo, repassando essas informações. E o rei da Síria ficou inconformado. Ele pensou: só prendendo esse camarada. Porque se eu prender Eliseu, ele não poderá mais comunicar com o rei de Israel. Então eu poderia atacar a nação de Israel e conquistar a nação. Então ele estava perturbado, né? E ao mesmo tempo temeroso, porque ele não mandou uma tropa pequena, ele mandou uma parte do exército para aquela pequena cidade, com a intenção de capturar o profeta Eliseu. Meus irmãos, eu fico pensando quando eu leio essa história, não tem jeito. Quem se levanta contra Deus, quem se levanta contra o povo de Deus, ou quem se levanta contra o profeta de Deus nesse caso, no final, sempre tem os seus planos frustrados. Sempre tem os seus planos frustrados. Eu sei que algumas batalhas pelas quais nós passamos, e talvez você esteja passando por alguma batalha na sua vida, por alguma luta, né? Eu sei que algumas batalhas, elas não são pacificadas instantaneamente. Há lutas, meus irmãos, que demoram dias, meses. Há algumas lutas que demoram até mesmo anos. Você fala: quando que eu vou sair disso? A batalha está difícil, né? E como cristão, eu e você precisamos estar preparados. E como cristão, você precisa estar preparado. Sabe por quê? Porque essas perseguições às vezes são intensificadas contra a sua vida. Às vezes o que é ruim fica pior, não é? E quando vier lá no seu coração algum sentimento assim de desespero, você fala assim: nossa, mas a situação estava muito boa, mas agora parece que a coisa está arrochando mais, está complicando mais. E quando você estiver naquele momento ali, sendo tentado ao desespero, lembre-se que a questão central não é onde você está. A questão central não é o tipo de estratégia que você tem para vencer aquela situação. A questão central não são as armas que você desfruta naquele momento. A questão central é você confiar plenamente na graça, no poder, na misericórdia de Deus, o Deus que certamente continuará sustentando a sua vida. É como disse o salmista lá no Salmo 27, versículo de número 3, ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, ele fala: não temerei. E ainda que a guerra estoure contra mim, eu ainda assim terei confiança. Então, quando você está ali no centro ou dentro da vontade de Deus, cumprindo a missão de Deus, se prepare, porque surgirão algumas lutas, mas você pode sim descansar, você pode confiar. Mais e mais e mais que o Todo-Poderoso Deus, Ele caminha contigo, porque Ele conhece todas as coisas. Então Deus fala, você ouve, você segue o conselho de Deus. Deus vê, Ele conhece todas as coisas, e por isso você confia na providência dEle. Mas tem um outro ensino aqui. Na perseguição Deus fala, você segue o conselho. Na perseguição Deus vê, você confia e descansa na sua providência.
mas Deus também ilumina os nossos olhos. Aqui encontramos um trecho bem interessante, meus irmãos. O versículo 15, né, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus era um servo de Eliseu. Muitos comentaristas dizem que não é Geazi, Geazi também era um servo, outros dizem que era Geazi, mas enfim, esse jovem estava com Eliseu, e ele então acordou, se levantou muito cedo, diz o verso 15, que ele saiu ali do arraial, do local onde estava, e ele viu as tropas, os cavalos e os carros que tinham cercado a cidade, e ele entrou em desespero, e ele disse assim: ai meu Senhor, que faremos? O rei da Síria, meus irmãos, ele estava ali determinado no seu plano: eu vou capturar esse tal de Eliseu, eu vou dar fim na vida desse camarada, ele está atrapalhando os meus planos. E ele então manda lá os carros, os cavalos, os soldados, e eles então fazem um grande cerco na cidade, ninguém entrava, ninguém saía, a situação era desesperadora. E diz o texto que naquela manhã, bem cedo, esse jovem aqui, né, era um jovem aprendiz que auxiliava o profeta Eliseu, com muita disposição. Talvez ele tenha ouvido algum barulho estranho, ele saiu ali da casa onde estava, avançou mais um pouco, olhou ao redor, e ele percebeu que a situação era muito crítica. Ele começou a contemplar todas aquelas tropas ao redor da cidade. Ele pensou assim: bom, se eles pretendem capturar Eliseu, eu estou junto, né? Eles vão levar Eliseu, mas vão me levar também, eu estou dentro do pacote. E ele ficou então desesperado, amedrontado. Ele retornou a Eliseu e falou assim: ai meu Senhor, o que faremos? Nós estamos perdidos. Em outras palavras, meus irmãos, é como se ele dissesse assim: não tem como lutar, não dá para vencer, nós vamos morrer. Aqui chegou o nosso fim, e não dá nem para fugir, porque a cidade está cercada. A gente se lembra até dos discípulos de Jesus, né? Quando estavam naquele barquinho, veio a tempestade, eles ficaram desesperados, falaram: Senhor, não te importas que pereçamos, nós vamos morrer. E aqui novamente vemos então esse servo do profeta dizendo: nossa, nós vamos morrer. E quando, meus irmãos, quando nós nos deparamos, né, na hora do desespero, quando nos deparamos com essas situações, o temor às vezes invade o nosso coração. Eliseu, ele conhecia muito bem o mundo espiritual. Na hora do desespero, nós esquecemos, meus irmãos, do mundo espiritual. Na hora, meus irmãos, do desespero, nós nos esquecemos do poder sobrenatural de Deus. Na hora do desespero parece que a gente não consegue enxergar a mão invisível de Deus que move o mundo sobre a nossa vida e sobre a situação pela qual estamos passando. E a sensação que eu tenho é que nós nos concentramos, meus irmãos, tanto no que vemos, e nós focamos tanto no que vemos, e começamos a levantar o mesmo questionamento que o servo de Eliseu levantou. Começamos a levantar alguns questionamentos, né? Que faremos? Você nunca disse que faremos? O nosso mundo vive aí essa crise política, né, econômica, o país parece estar afundando, e nós olhamos para tudo, o que faremos? Aí olhamos para a sociedade, vemos tanta imoralidade, vemos tanta violência se multiplicando, o que faremos? E de repente nós olhamos para o nosso mundo, e vocês sabem que nessa madrugada, mais uma chacina lá nos Estados Unidos, 50 pessoas morreram. Eles olham para aquilo e falam: meu Deus, que mundo é esse? O que nós faremos? E você olha para a sua vida, de repente você olha para a empresa onde você trabalha, eles estão querendo fazer um corte lá, e talvez você vai entrar nesse corte, e você fala assim: meu Deus, o que eu farei? O que faremos? Eu não sei, pense em alguma coisa que talvez tenha afetado a sua vida, ou está afetando a sua vida. Algum questionamento, né? Aí no presente. O que eu devo fazer? Esse questionamento é importante. Qual foi então, meus irmãos, a reação do profeta? E aqui vem um conselho de Deus para a sua vida. Veja que interessante. O profeta Eliseu, em primeiro lugar, ele demonstra que não estava preocupado com as tropas que cercaram a cidade. Não, o seu foco, a sua atenção estava naquele servo
aquele servo que estava desesperado, aflito, angustiado. E ele olhou para aquele servo e disse assim: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, há muito mais força no poder invisível do Todo-Poderoso Deus do que em todos os exércitos que há neste mundo. Quando você estiver enfrentando alguma luta por fora, ou talvez algum temor por dentro, não se desespere, você precisa crer que a força mais poderosa deste universo repousa sobre a sua vida. Quem está contra você, ou quem se levanta contra você, pode acreditar, é muito pequeno, muito frágil, muito limitado comparado à grandiosidade e ao poder do Senhor dos exércitos. Como diz lá o Salmo 56, versículo 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou Isaías capítulo de número 12, verso de número 2, que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. E nesse ponto também me lembro de uma passagem muito interessante que está lá em Deuteronômio capítulo 20. O povo está para entrar na terra prometida, conquistar a terra prometida, aconteceria uma grande guerra. E então Moisés reúne o povo antes daquela batalha, e ele diz o seguinte: olha o que ele diz para o povo, está em Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e um povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, o que te fez sair da terra do Egito, Ele está contigo. Quando vos achegardes à guerra, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje, vós que achegais à peleja, à guerra contra os vossos inimigos, não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temais, não vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco à peleja por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Você pode até se sentir sozinho, mas a Escritura diz que você não está sozinho. Como disse o salmista, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou como diz lá o Salmo 125, versículo de número 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Veja que interessante, o jovem aprendiz, quando ele ouviu ali as primeiras palavras de Eliseu, talvez ele tenha ficado mais perdido ainda, porque Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Acho que cadê? Não estou vendo ninguém. Onde está esse povo aí que está dizendo? Ele estava olhando com os olhos da carne, não com os olhos da fé. Eu não estou vendo ninguém. E então Eliseu faz uma oração, a oração está no verso 17, e ele disse assim: Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço para que veja. E Deus então abriu os olhos do moço, e ele viu um monte cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. E a pergunta é: o que faltava para esse jovem? Talvez o que faltava para esse jovem é o que falta para nós. O que faltava, meus irmãos, para esse jovem? Faltava para esse jovem visão. E deixa eu dizer, visão é fruto da fé. Por quê? Porque a fé, ela permite você ver e crer em coisas invisíveis. A fé permite você ver e crer em momentos difíceis. Você não está sozinho, mas o Senhor dos Exércitos caminha contigo. Talvez os olhos aí do seu corpo, os olhos físicos, eles estão assim bem abertos, e a visão que você tem hoje diante de você é uma visão que não te agrada, e você olha para o que te aguarda e você fala assim: nossa, o que me aguarda não é algo muito bom, e talvez isso até te assuste. Mas se você começar a enxergar as coisas pelos olhos da fé, e os olhos da fé forem abertos, você vai começar a descansar, porque você vai começar a enxergar a proteção do Senhor Deus repousando sobre a sua vida. E meus irmãos, quanto mais clara for essa visão, tivermos essa visão da soberania, do poder, do controle de
Deus, quanto mais clara for essa visão, menos temeremos as calamidades, as adversidades e as perseguições. Veja que interessante, o jovem, o servo, depois que ele foi alvo desta oração de Eliseu, diz o texto que ele viu o invisível. Eu diria, ele viu a realidade, aquilo era a realidade. Ao redor de Eliseu, milhares de carros, cavalos, um exército de anjos, e a situação não havia mudado. E isso me chama muita atenção, porque a situação não havia mudado. O exército sírio estava ali, os soldados sírios estavam ali. A situação não mudou, mas a visão dele acerca do problema mudou. A situação, meus irmãos, não havia mudado, as tropas estavam prontas para o ataque, mas a visão do servo foi completamente transformada. Olha, às vezes nós oramos e buscamos a Deus para que Ele mude as situações. Agora, de repente, Deus não quer mudar a situação, mas Deus quer mudar a sua visão da situação. Talvez a situação, ela não vai ser mudada assim, né? Mas ainda que a situação seja complicada e adversa, há algo maior e sobrenatural por trás de todas as coisas. E nós, meus irmãos, nós precisamos viver pela fé, nós precisamos acreditar no invisível, nós precisamos descansar na providência, nós precisamos, meus irmãos, olhar e crer, ainda que não encontremos todas as respostas, continuar crendo. E por fim, o que acontece? Nesse tempo de calamidade, Deus fala, ele seguia, o rei seguia, Deus vê, havia confiança na providência, Deus se fazia presente e os olhos da fé eram abertos. E por fim, olha o que diz o verso 18. Aqui começa então a proteção. Diz assim: como desceram contra ele, ou seja, contra Eliseu, ele orou ao Senhor, ele falou assim: Senhor, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Eu fico pensando, meus irmãos, se fosse eu, o que eu pediria? Porque, veja, Eliseu estava ali diante do exército sírio, atrás de Eliseu, o exército de anjos. O que eu pediria? Então, Senhor, elimina todos, né? Não deixe nenhum vivo. A situação, meus irmãos, era de guerra. De guerra. Mas perceba que interessante o que Eliseu pede. Ele fala assim: Senhor, tu abriste os olhos do meu servo e agora fecha os olhos dos meus inimigos. Eles não ficaram completamente cegos, mas uma névoa desceu sobre os olhos. Eles enxergavam as coisas embaçadas e ficaram confusos, não sabiam mais se estavam em Dotã, não sabiam mais qual era o caminho. E Eliseu então fala assim: olha, eu vou conduzir vocês até o homem a quem vocês buscam. E ele não mentiu, porque quando chegou em Samaria, os olhos foram abertos, eles se depararam com quem? Com Eliseu. O problema é que eles estavam em Samaria, capital de Israel. E eu imagino que os soldados israelitas estavam ali, né? Felizes, né? Pegamos deles. Meus irmãos, ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Eu gosto muito do Salmo 46, eu acho que vocês se lembram, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se abalem, olha, não temeremos, nós confiaremos, nós descansaremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele fala assim: olha, o Senhor é aquele que quebra o arco, despedaça a lança os carros no fogo. Ele tem o controle de tudo. Eu quero então finalizar com o verso 21 e mostrar, por fim, meus irmãos, que esse Deus maravilhoso, que protege o seu povo, como aconteceu aqui, Ele também é um Deus que ensina misericórdia. E talvez esse é um grande ensinamento aí para a nossa vida, né?
misericórdia. Quando o rei, verso 21, quando o rei de Israel os viu, ou seja, viu os soldados inimigos sírios, ele perguntou a Eliseu: feridos-ei, meu pai. É uma expressão, como eu coloquei, de respeito. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tomem o seu senhor, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quando os soldados sírios chegaram lá em Samaria, os soldados israelitas se armaram e de repente descobriram, nossa, uma emboscada. Olha que interessante, o rei Ciro tentou fazer uma emboscada para pegar o rei de Israel, mas quem caiu na emboscada? Eles próprios caíram na emboscada. E quem se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, olha, o azar acaba caindo sobre a própria vida do inimigo. E o rei de Israel falou assim: bom, agora é a nossa vez, posso começar a matar? Feridos-ei, na verdade significa, posso passar a espada, é isso que significa. Eu posso matar? E eu acho que eles estavam assim, sabe, naquele anseio, como eu quero acabar com a vida desses sírios, esses malignos sírios, vamos matar todo mundo. Eles falaram assim: calma aí, não é o momento, porque não foram vocês que capturaram eles. Essa vitória foi concedida por Deus. Podem guardar as lanças e as espadas, e mais, vocês vão dar pão e água, vocês vão tratar deles, depois eles podem assim sair livres. É interessante, meus irmãos, porque nós devemos de fato confiar na providência de Deus, confiar na presença de Deus, viver pela fé. Agora nunca se esqueça, quando chegar a vitória, ou quando chegar a bonança, nunca traga a glória para si. Nunca traga a glória para si. Quando chegar o tempo da bonança, o tempo da vitória, não traga a glória para si, mas tribute toda a honra, toda a glória e todo o louvor àquele que te concedeu o livramento. Não seja também dominado pela vingança, porque parece que quando nós estamos de um lado, nós agimos de uma forma, quando estamos do outro lado, numa posição que nos privilegia, acabamos agindo de outra forma. Então nunca haja com vingança. Quando você chegar lá, não haja com vingança. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diz a Escritura. E nunca se esqueça daquela orientação de Cristo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E vemos qual foi o resultado final no versículo 23. O que diz no verso 23? O rei da Síria falou: quando o rei da Síria recebeu os seus soldados, os soldados que ele mandou, para capturar e matar Eliseu, de repente ele recebe os seus soldados. Os soldados estão alimentados, porque o rei de Israel ofereceu um banquete para eles. Ele olhou para aqueles e falou: nossa, eu entendi o mal, mas ao invés de receber o mal, eu recebi o bem. E a partir daquele momento, ele decidiu não atacar mais Israel. Houve um tempo de tranquilidade, houve um tempo ali de bonança. Assim, eu quero encerrar minha palavra dizendo o seguinte: todos nós estamos sujeitos a essas calamidades da vida, estamos sujeitos a passar por essas perseguições, estamos sujeitos a momentos difíceis, de tribulação, e às vezes até caímos no olho do furacão, aquele lugar que você fala assim: meu Deus, aqui está muito difícil, está muito complicado. Mas quando você passar por uma situação assim, nunca se esqueça de seguir essa orientação de Deus. Deus, Ele fala. Ao invés de ficar que nem barata tonta, correndo para um lado para o outro, siga o conselho de Deus. Não rejeite, siga. Senhor, é assim, eu vou seguir, eu vou ser fiel à tua palavra. Em segundo lugar, nunca se esqueça que Deus não só fala, mas Deus vê, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Tudo que você está passando, ou tudo que alguém está fazendo contra você, Deus conhece tudo. E sabendo que Deus conhece tudo,
Meu irmão, minha irmã, descanse e confie na providência dEle, descanse e confie no cuidado dEle. E quando a situação apertar demais, não se esqueça que esse Deus que fala, que conhece, esse Deus é o Deus que também protege. Ele protege. E por Ele ser um Deus que protege, você tem que, como diz aqui, caminhar mais pela fé. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. É você crer naquilo que você não vê. É você crer que a sua vida está guardada e protegida, ainda que as situações externas indiquem o contrário. E quando você chegar lá no final e falar assim, consegui! Aí você não levanta a sua espada ou a sua lança para agir em vingança. Aí você tributa toda a honra, toda a glória ao Senhor. E você age com misericórdia, até mesmo para com aquele que era o teu perseguidor. Porque você não será vencido pelo mal, mas você vence o mal com o bem. O maior exemplo, meus irmãos, desses ensinamentos é o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele se sujeitou plenamente ao plano do Pai. Ele viveu a sua vida terrena em obediência à palavra. Ele caminhou diante desse plano, diante dessa providência. E mesmo quando estava na cruz, Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E depois que Ele venceu a morte ao terceiro dia, Ele teve um encontro com um dos traidores, Esse foi Pedro. E o que Ele fez com Pedro? Ele perdoou Pedro e restaurou o apóstolo Pedro. Ele agiu com misericórdia. Eu espero que você siga o exemplo do seu Senhor. Curva a sua fronte e vamos falar com Ele. Pai, nós olhamos para a vida, Senhor, e há tanta calamidade acontecendo na sociedade. Ó Deus, quando pensamos que já vimos tudo, de repente surge uma coisa pior. Nós estamos vivendo um mundo de guerra, um mundo de violência, um mundo de imoralidade. Agora, Deus, um mundo de desemprego, um mundo de falência. Ó Deus, um verdadeiro caos tem se instalado em nossa sociedade. E fora todo esse caos, às vezes sofremos, Pai, algumas perseguições, nem sabemos o motivo, mas às vezes algumas pessoas resolvem se levantar contra nós. Às vezes algumas pessoas resolvem tirar a nossa paz. E o arqui-inimigo da nossa alma também lança os seus dardos inflamados e coloca as suas arapucas para que caiamos. Mas em nome de Jesus, Pai, nesta noite, pedimos que o Senhor aplique assim a Tua palavra em nosso coração. Ó Deus, que sigamos o Teu conselho. Não importa a situação, que sigamos o Teu conselho sempre, Pai. Que obedeçamos a Tua palavra, seja no sofrimento, na dor, na provação, que sejamos fiéis, Pai, porque quando guardamos a Tua palavra, andamos na prudência. Quando guardamos a Tua palavra, caminhamos à frente. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque o Senhor fala e podemos ouvir e seguir a Tua voz. Pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu despertes o nosso coração para confiarmos plenamente na Tua providência. Nós não conhecemos o coração dos homens, não conhecemos, Pai, os planos dos homens, não conhecemos também, ó Deus, a essência das provações pelas quais passamos, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe quais são os anseios da nossa alma, o Senhor sabe as lutas pelas quais temos passado. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que haja confiança plena na Tua providência, que descansemos em Tua providência, porque Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Ó Deus, também pedimos que o Senhor assim abra os nossos olhos.
Ó Deus, mesmo que a circunstância não seja mudada, mas que a nossa visão da circunstância seja mudada, desperta o nosso coração para caminharmos pela fé, porque Tu és o Deus, Pai, o Deus que protege, Tu és o Deus que cuida. Nos agracie nesta noite, Pai, para que vivamos pela fé, caminhemos pela fé, mesmo quando as circunstâncias forem desagradáveis, mesmo quando as más notícias chegarem em nossa vida. Ó Deus, que continuemos caminhando pela fé, crendo no poder invisível, sobrenatural e glorioso do Senhor. Esse poder, Pai, que é infinitamente mais forte do que qualquer exército inimigo. Ó Santo Deus, e quando chegar o tempo da bonança, e eu rogo que o Senhor envie tempos de bonança para o Teu povo, Pai, que o Senhor fortaleça e agracie o Teu povo, e na bonança, Pai, na vitória, no sucesso, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração humilde, para que tributemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração a Ti, que não haja em nós nenhum sentimento de vingança, e que jamais retribuemos, Pai, o mal com o mal, mas que paguemos o mal com o bem, e que o Teu nome seja glorificado por meio da nossa vida. Ó Santo Deus, que Jesus Cristo seja o centro do nosso coração, que Ele governe plenamente, Pai, os nossos passos, a nossa conduta, e que o Teu povo aqui nesta noite, Pai, seja assim renovado, transformado, Pai, pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.